quero aproveitar e mandar um abraço muito carinhoso para o José Ferreira. José Ferreira é um taxista, é um enfermeiro, é um cuidador de idoso maravilhoso. E é meu amigo. E hoje veio nos visitar. Então eu não poderia deixar de falar. José, um beijo para você, para a sua família e obrigado. Vamos aplaudir o José. Gente. Obrigada, José. É isso. Ele fica todo envergonhado, mas eu falo nele, não adianta. E também o nosso querido desembargador, porque ele já faz parte do nosso Estado. Doutor José Augusto, boa noite. Boa noite, Celeste. Tudo bem, doutor? Tudo bem, tudo bem. Eu sempre pegando no pé do senhor, trazendo o senhor para esclarecer para mim e para os nossos telespectadores que pede que eu traga para perguntar as coisas. Eu já escrevi, que é para poder falar direitinho como eles querem saber. Mas é uma satisfação muito grande vir Obrigada. Aqui a seu convite e também para esclarecer certas coisas aos nossos telespectadores, né? Doutor, está aqui. O Supremo Tribunal Federal, há poucos dias, derrubou a possibilidade de prisão após sua condenação de réu pelo segundo grau de jurisprudência ou jurisdição. O que é isso? Olha, antigamente, pelo Código de Processo Penal, que é de 1940, ele permitia que a prisão do réu fosse efetuada depois do segundo grau de jurisdição, com a decisão do tribunal. Porque nós temos duplo grau de jurisdição. Primeiro grau é o juiz que dá uma decisão, juiz criminal, condena ou absolve o réu. No caso de condenação, a defesa normalmente recorre e daí o réu vai para um julgamento pelo Tribunal de Justiça, que é julgado por 3 desembargadores, quer dizer, um colegiado. E antigamente, pelo Código de 1940, quando o réu era condenado em primeiro grau, ele já tinha que se recolher à prisão para poder apelar. A partir de 1973, teve uma pessoa que até deu o nome a uma determinada lei, a Lei Fleury. Já devem ter ouvido falar, em 1973. Era um delegado do DOPS de São Paulo, que prestou serviços, entre aspas, à ditadura, era tido como um indivíduo envolvido com a criminalidade, até com o Esquadrão da Morte. E ele, quando foi pronunciado para o tribunal, para ser julgado pelo Tribunal do Júri, nessa época, pouco antes, veio uma lei dando direito ao réu que fosse pronunciado ou aquele que viesse a ser condenado a recorrer em liberdade desde que fosse primário e de bons antecedentes, chamada Lei Fleury. Então, com isso, se passou a não condenar o réu mais em primeiro grau, como acontece em outros países. Por exemplo, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Reino Unido, condenam já o réu, condenado o réu em primeiro grau, ele já vai para a prisão. Passamos a ter, com a Lei Fleury, a possibilidade de que o réu apelasse em liberdade. Depois, a evolução da lei, que é sempre feita em defesa dos réus e não da sociedade, daí se passou a permitir que o réu recorresse em recursos especiais, extraordinários, para o Superior Tribunal de Justiça ao Supremo Tribunal Federal, também em liberdade, embora esses recursos não tenham efeito suspensivo. Aí eu pergunto para o senhor, no seu entendimento, doutor, está correto isso? Olha, como é que o senhor vê isso? Olha, costuma-se dizer, decisão da Justiça não se discute, cumpre-se. Mas decisão da Justiça cumpre-se, mas podem os operadores do direito, pode a sociedade, a meu ver, discutir até para que tenha um novo entendimento ou que aquele entendimento seja mantido, mas diante de uma discussão por aqueles que lidam na área jurídica. Né? Meu querido desembargador, aí eu pergunto para o senhor, a quem favorece essa decisão do STF, doutor? Olha, essa decisão deles...
ministros, que foi uma mudança de entendimento, que antigamente Isso. permitia que réu condenado em segundo grau recorresse preso já, né, para o Superior Tribunal de Justiça ou para o Supremo Tribunal Federal. Depois veio uma determinada época que passaram a permitir que a prisão fosse efetuada, de 2016 para cá, com o voto de Gilmar Mendes, que foi de 6-5. Agora mudou o entendimento com o voto de Gilmar Mendes, 6-5, para não permitir mais essa prisão após a decisão de segundo grau, mas apenas após o trânsito em julgado da decisão. Com isso, muitos réus se valem de recursos. Teve casos até que um réu entrou com 44 recursos para retardar a prisão. Agora, essa decisão vem a favorecer aquele andar de cima, como se fala, né? Sim. Quer dizer, aqueles que praticam o crime, que são chamados de colarinho branco. Esses normalmente respondem ao processo em liberdade e vão ser mantidos em liberdade até o trânsito em julgado dessa decisão. E como nós vamos resolver isso? Como vai resolver isso, doutor? Olha, segundo o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse, cabe ao Congresso Nacional apreciar isso. Então, o Congresso Nacional já está apreciando essa matéria em 2 propostas de emenda à Constituição. Agora, se fizerem o que estão pretendendo no Congresso, que é a mudança do artigo 5º, inciso 57, que diz ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Vejam bem, a Constituição, quando ela foi elaborada, esse dispositivo tinha uma redação falando em presunção de inocência. E retiraram lá na Constituinte por essa redação que eu acabei de falar. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. Agora, a questão da prisão se pode fazer enquanto o réu responde ao inquérito, enquanto ele está respondendo à ação penal, e se diz então que ele é presumidamente inocente, segundo essa decisão do Supremo Tribunal Federal, mas se manda ele para a cadeia nessas condições. Na hora que o juiz e o tribunal reconhecem que ele é culpado, daí não pode prender. Quer dizer, é uma decisão que representa um contrassenso, um absurdo. Deus. Quer dizer, enquanto eu digo para o réu, eu presumo que você é inocente, eu posso te prender temporariamente ou por prisão preventiva. A prova é produzida, o juiz entende que ele é culpado, o tribunal entende que ele é culpado. Daí eu digo, eu não posso te prender por essa decisão que te considerou culpado, porque eu te presumo inocente. Quer dizer, mas antes eu podia prender, depois de uma decisão condenatória eu não posso prender, tem que aguardar o trânsito em julgado. Quer dizer, é um contrassenso tremendo. A meu ver, o Congresso tem que resolver isso, não tentando modificar esse artigo da Constituição, que é tido como cláusula pétrea, não pode ser modificada. E sim no Código de Processo Penal, nesse artigo 283, que foi o artigo discutido lá nessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos aquele caso aí, Pimenta Neves, Abdemaci, que também ficou aí solto, porque tem advogados, vão recorrendo. Não estou condenando os advogados por isso, não, porque eles têm que fazer a defesa e têm que defender os direitos do seu cliente. Mas eles não estão defendendo, evidentemente, o direito da sociedade. Quem tem que ver o direito da sociedade é o juiz, é o ministro que tem que examinar isso. Então, eu acho que essa situação deve ser modificada. Não pode ser mantida essa decisão. Então, por isso estamos discutindo. O Congresso, Câmara dos Deputados, o Senado Federal, por que eles entraram nisso aí? Como é que eles entram nisso aí? Como é que o senhor vê? Uma matéria que não está totalmente esclarecida, né? Muitas vezes até por interesses pessoais. Eu não sei os deputados e senadores como vão definir isso aí, porque nós sabemos que muitos ali estão respondendo a processo. É claro. Não é? É evidente que o interesse não é que seja preso após a decisão de segundo grau, e sim que se aguarde um trânsito em julgado indefinidamente, né? Essa participação da sociedade vai ser fundamental para decidir isso, porque eu vejo que a sociedade não está satisfeita com essa decisão. Uma decisão que é tomada por uma maioria muito pequena, com a mudança de voto de um ministro, 6-5. Quer dizer, será que eles estão decidindo corretamente quando decidiram agora
que não pode haver a prisão depois da decisão de segundo grau ou anteriormente. Quer dizer, uma decisão que é uma decisão bastante questionável, porque não é uma decisão tomada por unanimidade, tomada por uma expressiva maioria. Então eu espero que a sociedade cobre dos seus parlamentares uma decisão que seja em favor da sociedade e não em favor de interesses pessoais. Meu querido desembargador, eu queria saber o seguinte, quer dizer, um peso e duas medidas? Duas medidas. Eu entendo como a maioria do povão, porque eu sou do povão, entende assim, um peso e duas medidas. Que acaba favorecendo aqueles privilegiados, então, né? O réu que eu privilegiado. Um peso e duas medidas. Que não é a função da justiça. E eu acredito, doutor, que o povo já está por aqui. Eu acho que vamos resolver. Eu acho que com as redes sociais, com a televisão, com pessoas como você, trazendo ao seu programa essa discussão, eu acho que tudo isso caminhando deve levar a uma solução melhor do que essa que foi dada. Essa é a esperança que nós temos, né? Nós temos que ter a esperança que as coisas tendem a melhorar, não pode continuar como estão, né? Agora o senhor promete, meu querido desembargador José Augusto, que vai estar sempre aqui, que o senhor já faz parte do nosso staff, trazendo essas informações, porque o povo precisa estar bem informado. Mas será uma satisfação voltar aqui, sempre que convocado por você, que na verdade não é uma convocação, então, vamos fazer assim, é um convite muito amigável. Vamos trocar de lugar. Eu estou intimando. O senhor tem que estar sempre aqui conosco. Estarei, obedecerei a sua ordem. Doutor, um beijo no seu coração. Muito obrigado. Fica com Deus. Um minutinho e nós já voltamos. A Nova DFL há 75 anos desenvolvendo soluções odontológicas de excelência e qualidade. Presente em mais de 60 países. A Nova DFL conta com importantes certificados de qualidades que habilitam a comercializar seus produtos nos mercados mais competitivos do mundo. Por isso, exija do seu dentista produtos da Nova DFL. Qualidade, dedicação e desenvolvimento. Nova DFL. Soluções odontológicas traduzidas em sorrisos. Investimento seguro. Modal. Banco Modal. Investimento seguro. Se um dia eu tiver dinheiro, eu vou ajudar jovens iguais a mim, que tinha tido muita dificuldade. Tem que levar em consideração que até 2008 nós selecionávamos 10, 15 alunos. E agora nós estamos selecionando 60, 50. Passaram pela Associação Vencer 620 alunos. Dos bolsistas que fazem vestibular, 90% são aprovados. A Global Odonto Consulting é uma empresa de consultoria especializada no ramo odontológico, voltada para indústrias, dentais e dentistas. Nosso objetivo é tornar nossos clientes mais competitivos e inovadores, gerando resultados positivos em seus negócios. A Global Odonto Consulting conta com profissionais experientes e capacitados para solucionar problemas e apresentar as melhores soluções do mercado atual. Por isso, conheça nossos principais serviços: campanhas, treinamentos, análise de indicadores, marketing digital, serviços de atendimento especializado para consultórios e clínicas de acordo com a sua demanda. Todos com o objetivo de gerar resultados nunca antes obtidos no seu negócio. Venha para a Global Odonto Consulting.